Por vezes, no fundo do precipício sobe uma bolha singular. No silêncio da superfície, ela balbucia, ela suspira, o lago geme. Ela é redonda. Os objetos da felicidade são redondos. A felicidade arredonda tudo o que penetra. Tudo é novo numa água matinal. Elas portam a marca de seu Criador. A adesão à substância mais suave, a mais simples, a mais submetida aos outros elementos, tem a necessidade de uma extrema sinceridade e de uma longa companhia. É necessário sonhar por muito tempo para compreender uma água tranquila. E é nesse reflexo, quem dirá o contrário, que o mundo toma a primeira consciência de sua beleza. Assim, à nossa frente, tudo vai germinar, crescer, florir. O mais leve movimento de uma água íntima é o início de uma beleza floral. E o sonhador que pinta é solicitado por piedade, por uma desgraça cósmica, um mal profundo dorme sob esse éden de flores. Sim, a água mais sorridente, a mais florida, no claro da manhã encerra uma gravidade. O mundo quer ser visto. As imagens germinam bem, elas crescem reto. O mundo é intenso antes de ser complexo, e a filosofia deveria ser restituída a seus desenhos infantis. Quando uma flor aparece, tudo se aprofunda. Eu escuto mais claramente porque eu vejo mais claro. Desenha a voz que fala. Me botou luz no ouvido. Ele faz viver para nós esse grande tempo imóvel, onde os seres nascem e crescem como varas inflexíveis, onde os homens são, em um primeiro momento, seres sobre-humanos. Tudo é paraíso para o olho que sabe ver, que ama ver. O paraíso é o mundo das belas cores. Inventar uma cor nova é para um pintor um prazer paradisíaco. Em tal prazer, o pintor olha o que ele não vê, ele cria.
cada pintor o seu paraíso. O paraíso é, em primeiro lugar, um belo quadro. Nos devaneios primeiros de todo sonhador de paraíso, as belas cores levam paz a todos os seres do mundo. Assim, o paraíso tem a dimensão de uma elevação. As imagens têm razão, elas têm a certeza dessa razão imediata que passa de um homem para outro, quando a atmosfera interhumana está purificada pela sã, pela rigorosa simplicidade. O vivo e a inércia se associam. Mil despertares voam nos céus com o voo dos pássaros, o ar inteiro é alado. Os seres saem do pincel de um pintor, vivos e fecundos, como os seres saídos da mão de Deus. Os primeiros animais da Gênese são palavras de um vocabulário que Deus ensina aos homens. O artista conhece a pulsão de criação. Sentimos bem que ele conjuga todos os tempos do verbo criar. Ele tem todos os prazeres da criação. Um belo verso é imediatamente um princípio carburante, um eixo de felicidade, uma via de iluminação, uma direção reta, fina, raciocínio que leva à coragem. E o seu bico? Que bico! Criar rápido, grande segredo para criar vivo. A vida não espera, a vida não medita. Nunca esboços, sempre faíscas. Logo, um objeto pode ser um polo de uma meditação do universo. Cada objeto pode, assim como dizem os filósofos, se tornar uma abertura para o mundo. Cada ser do mundo pode nos fornecer uma introdução ao mundo. Quem ama descrever olha com muita avidez para não dar às coisas uma parte de sua própria vida. Toda vida quer luz, todo ser quer ver claro, breve, o germe quer a razão. Os seres são o que são. Cada espécie testemunha brutalmente de uma outra vida. Cada espécie diz ostensivamente uma vida que não quer ser comparada a nenhuma outra vida. O tempo do mundo se lê nos rostos. O futuro é essencialmente um rosto. As coisas nos retornam, olhar por olhar. Elas nos parecem indiferentes porque as olhamos de um olhar indiferente. Mas para um olhar claro, tudo é espelho. Para um olhar sincero e grave, tudo é profundidade. Assim que nos tornamos sensíveis à solidão do feminino, assim que mensuramos a ação do destino da mulher, figuras doces e fortes saem das sombras. O destino do mundo é criar mulheres. Não nasceria uma mulher, por exemplo, das harmonias do vento nos galhos de uma árvore? É necessário sonhar muito, sonhar tomando consciência que a vida é um sonho, que o que sonhamos além do que vivemos é verdadeiro, está vivo, está aí, presente em toda a sua verdade na frente de nossos olhos. Acreditamos nos distrair, mas percebemos que o poeta transmite o germe de sonhos sem fim. Acreditávamos também que iríamos ver o universo, mas é o coração do homem, o coração obscuro com seus sofrimentos que está no centro de tudo. O pintor, claro, não tem que nos dizer a razão de suas escolhas. Para entender esse problema, deveríamos reviver a solidão, o pintor em face da folha em branco.
Essa solidão é grande, pois nada o auxilia a fazer sair da escuridão da história a fisionomia de seres desaparecidos. Nada é para copiar, tudo é para criar. Tem nos olhos tantas imagens que para ele o passado guarda as cores plenas, guarda as luzes das origens. Tudo que medita, ele desenha, ele grava, ele escreve na matéria, ele torna brilhante de cores e de verdade. Mas tudo que se torna centro, tudo que mantém reto, se torna sujeito pensante, sujeito ávido de ver e ávido de exprimir. Todo objeto que faz face ao universo empreende uma tomada, uma conquista. Os quadros são um relato, eles contam à sua maneira fábulas as mais fecundas. O espaço bem povoado de volumes e cores põe em marcha os personagens, os homens e os animais, não há mais nada imóvel. Diremos que viajamos para ver, mas como ver bem sem se maravilhar, e como se maravilhar frente às novidades do real sem um longo preâmbulo de devaneios familiares. As cores se tornam palavras. Quem ama a pintura sabe bem que a pintura é uma fonte de palavras, uma fonte de poemas. O casamento das formas e das cores é uma união prolífica. O mundo não é mais tão opaco após o poeta ter olhado. O mundo não é mais tão pesado quando o poeta lhe deu mobilidade. O mundo não está mais tão acorrentado quando o poeta leu a liberdade humana sob os campos, as florestas. O mundo não é mais tão hostil quando o poeta devolveu ao homem a consciência de sua valentia. Sem parar, a poesia nos devolve a consciência de que o homem nasceu. O que era mal visto, o que estava perdido na preguiçosa familiaridade, é agora um objeto novo para um olhar novo. A tinta circula como um sangue negro e a pluma ou o pincel ou qualquer instrumento de sortilégio, ao sonhar, seguem a fibra, a ponta. Ele aproxima duas matérias, ele empurra levemente o lápis negro sobre o papel, nada mais. A coesão do grafite é então solicitada a adesão ao papel imaculado. O papel é acordado de seu sono de candura, acordado de seu pesadelo branco. A que distância se inicia o apelo mútuo, íntimo, do negro e do branco? A que momento o fluxo de átomos de carbono negro, pólen, deixa a mina para invadir os poros do papel? Assim, na mais extrema delicadeza, a mão acorda as forças prodigiosas da matéria. Mas na enérgica gravura, o traço nunca é um simples perfil, nunca um contorno preguiçoso, nunca uma forma imobilizada. O mínimo traço de uma gravura já é uma trajetória, já é um movimento. E se a gravura for boa, o traço é um primeiro movimento, um movimento sem hesitação nem retoque. Ele sabe que sobre uma paisagem tranquila uma tempestade pode soprar. É necessário que a paisagem tranquila tenha sua reserva de dureza. É necessário que a paisagem tranquila guarde o traço de uma primitividade selvagem. Para amar partir é preciso saber se destacar da vida cotidiana. O gosto das viagens está relacionado ao gosto de imaginar. A viagem é um revelador do viajante. Ele escuta o chamado do oceano, pois é o chamado da mais dramática das solidões, aquela na qual o homem é obrigado a lutar incessantemente contra todo o universo.
Mas os sonhos são mais fortes e o drama oceânico é para sempre inscrito na alma do jovem náufrago. O princípio da profundidade é a solidão. O princípio do aprofundamento de nosso ser é a comunhão cada vez mais profunda com a natureza. As alucinações descritas na psiquiatria são desprovidas dessa ondulação cruel, onde o ser destrói e renova o medo. Que tenhamos chegado tão longe, que tenhamos habitado um mundo onde caminham sombras tão desconhecidas, que guardemos, no fundo de nossos devaneios, a impressão de que ainda não voltamos e que fantasmas ainda vivem à meia luz. Os que sonham acordados têm conhecimento de 1000 coisas que escapam àqueles que só sonham adormecidos. Sem dúvidas, todo criador de formas reivindica com razão o poder de habitar intimamente as formas que criou. Ele deve levar as suas sombras para perto da claridade, perto, mas não demais. Mas na sombra, a felicidade humana é por si só uma pequena luz. Essa conspiração surda dos elementos acaba por criar um mundo materialmente dramático, onde as forças cósmicas retomam o papel que lhes foi atribuído pelos mitos primitivos. O homem não seria mais ligado pelos seus sonhos que por suas experiências? A lógica onírica da invenção não seria a trama na qual o contador borda os seus contos? A mais forte das determinações humanas não seria o determinismo onírico? Criar uma imagem é, na verdade, dar a ver. Ele vê o futuro imediato na beleza das imagens. O gravador põe o mundo em movimento. Ele suscita as forças que inflam as formas. Ele provoca as forças adormecidas em um universo plano. Provocar é seu jeito de criar. As últimas páginas permanecem um mistério. Elas conservam um segredo. Gostaríamos de reler, gostaríamos de rever. É próprio aos sonhos de sempre querer recomeçar.